Estamos vivendo um período do mundo em que dizem que Deus aceita tudo. Que Deus aceita tudo que a gente escolhe, tudo que a gente gosta, tudo que a gente pensa, porque Deus é um Deus de amor. Eu concordo, Deus é um Deus de amor. Tanto amor que enviou seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário e para nos salvar de nós mesmos, do pecado. De nós mesmos por quê? Porque quem trouxe pecado para o mundo foi Satanás, mas quem aceitou foi o homem, foi a mulher. Então, o Senhor Jesus veio nos livrar das condições que estávamos e que nós mesmos havíamos escolhido. Lembremos-nos que nós somos filhos de Adão e Eva. E não podemos dizer, mas se eu estivesse lá, eu teria feito diferente de Eva, eu teria feito diferente de Adão. Porque nós não sabemos como agiríamos se estivéssemos no lugar deles. Mas, a despeito disso que se fala, de que Deus aceita tudo que você quer, tudo que você pensa, tudo que você gosta, e de que Deus se molda aquilo que você deseja, vamos ver o que está. Eu gostaria que vocês analisassem Hebreus capítulo 11. Aqui em Hebreus capítulo 11 fala da natureza da fé. E mais à frente fala dos heróis da fé a partir do versículo 4. E quando a gente analisa as histórias aqui mencionadas, está falando de Abel. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ou seja, Deus estipulou um tipo de sacrifício. Abel, tendo fé e relacionamento com Deus, porque para ter relacionamento com Deus, meus irmãos, precisa ter fé. Abel, tendo fé e relacionamento com Deus, obedeceu. Enquanto que Caim pensou assim, não, Deus está pedindo esse sacrifício aí, mas eu vou dar o que eu quero dar. E Caim não foi aprovado. E se você continuar lendo a galeria dos heróis da fé na Bíblia Sagrada, você vai perceber que as características desses heróis da fé eram fé e obediência. Você só pode obedecer àquele no qual você acredita. E você só pode concluir a tua fé com obediência, porque se você não obedecer, logo você vai saindo dos caminhos do Senhor. Então a fé e a obediência, elas precisam andar juntas, não há outro meio. Mas algumas vezes nós podemos sim padecer de falta de fé. Então a gente precisa ir aqui, ó. Deixa eu ver aqui, qual que é o texto? Rapidinho aqui. Marcos 9, 24. Vamos ver um exemplo de alguém que estava padecendo de falta de fé, mas essa pessoa queria as misericórdias de Deus sobre a vida dele e do seu filho. Ó, Marcos 9, 24, nós vamos ler aqui. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, essa história de um menino que estava sofrendo de determinado problema ali, e os discípulos não puderam expulsar os demônios que estavam nesse menino, causando esse problema. Então, o homem chegou para Jesus e disse: se você pode, me ajuda. E Jesus disse: se podes, tudo é possível para aquele que crê. E o homem, então, admitiu que tinha falta de fé e disse: eu creio. Ou seja, ele tomou a decisão de crer. E ele ainda pediu e disse: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Isso é um exemplo para nós. Porque a Bíblia foi preservada para que nós tivéssemos exemplo. Então, quando nós tivermos falta de fé, Deus, ele é maravilhoso, ele ama a sinceridade do coração, ele ama a transparência, porque ele quer se relacionar conosco. Não há nada de mal em você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não tenho fé suficiente, aumenta a minha fé. E ele vai aumentar. Olha, o meu desejo para você é que todos os sonhos e planos de Deus se concretizem na sua vida. Um abraço.